Oi, eu sou Maya Chame, uma brasileira muçulmana que não precisa voltar para o seu país porque já está nele. E hoje eu vou continuar meu programa de entrevistas, onde eu converso com mulheres muçulmanas que usam hijab para entender um pouco melhor a relação delas com o hijab. E hoje estou com a Karima Orra, que é uma brasileira muçulmana, mãe, empresária, podcaster daqui a pouco. Já. E, Ká, eu quero saber em uma palavra, o que o hijab significa para você? Em uma palavra, identidade. Qual que é a sua relação com o hijab? Eu tenho uma relação muito boa com o hijab porque foi uma vontade minha, partiu de mim desde sempre. Os meus pais, obviamente, são muçulmanos, né? E aí eles... Nossa, por que eu falei obviamente, né? Não é obviamente. O hijab, ele é a minha identidade. Eu escolhi usar ele. Os meus pais são muçulmanos, então, obviamente, eles me incentivaram a seguir esse caminho, mas partiu de mim toda a escolha, né? A gente se torna adultos e a gente tem o poder de escolher. E o hijab foi uma que eu fiz desde criança e até agora eu me orgulho muito dele. É isso que eu ia te perguntar. Quando que você começou a usar o hijab? Com quantos anos? E qual foi o estalo para você começar a usar ele? Gente, comecei a usar o hijab com 6 para 7 anos. Eu era muito pequenininha. Eu vejo hoje meu filho hoje tem 7 anos. Eu falo, imagina ele tendo que fazer essa escolha, né? Uma escolha da vida dele. E você foi super madura, né, pra ter feito essa escolha. Eu fiz, na verdade, no impulso, assim. Eu fiz a minha escolha com os meus pais achando que eu ia tirar, porque com 6, 7 anos não é obrigatório nem perante a religião, então eu poderia tirar, poderia colocar, e os meus pais sempre falaram na minha cabeça, né, é uma escolha pra vida inteira. Mas se você agora, quando criança, não tiver assim apta a usar, não quiser mais por algum motivo, tá tudo ok. E aí eu comecei a usar quando o meu vô, que é palestino, foi pra Palestina. E ele falou assim pra mim, o que você quer de presente? Falei pra ele, eu quero um hijab. Legal. E aí ele trouxe vários hijab de viagem. Quando ele trouxe eu coloquei, aí eu falei pra minha mãe, era férias, né? Eu falei pra minha mãe, eu não vou mais tirar. Ela falou assim, como não? Você quer passar as férias de hijab? Eu falei, quero passar a vida, não quero mais tirar. Aí ela explicou tudo isso pra mim, ela falou, é uma escolha, que a gente tem que ter muita noção do que a gente está fazendo. E eu lembro até hoje das palavras dela. E eu falei assim, não, mas eu quero mesmo. O que eles acharam? Que quando começasse a escola, eu ia querer tirar, porque nenhuma das minhas amigas, mesmo as muçulmanas, usavam ainda. Aí foi que eu fui pra escola, eu não aceitava usar manga curta, teve que trocar todos os meus uniformes. Porque o hijab não é só um lenço, não né? Não é só o lenço, né? O hijab é tudo, é a vestimenta da mulher completa. Então, eu falei, eu quero trocar as minhas blusas por manga longa, eu quero umas maiores, mais masculinas, né? Assim, pra cobrir o quadril. E até então eu era muito criança. E aí fui passando, eu lembro que depois de mim, várias meninas muçulmanas também começaram a colocar com a mesma idade. E aí foi um conjunto, assim, eu falei, gente, olha só, que legal. Eu lembro que eu estudava em um colégio que tinha bastante muçulmanos, o Sheikh Jihad fazia parte também do colégio e ele fez uma festinha pra mim. E daí, então, era uma festinha por mês, a cada criança, né, cada mulher que colocava ali o hijab tinha uma festinha. Tinha gente de todas as idades colocando, desde 9, 10, 15 E você acha que a influência, por você ver a sua mãe usando, ou a família assim próxima usando, você acha que influenciou você nessa escolha? Com certeza. A minha família sempre me incentivou com a religião pro bem. Então, obviamente, tudo que a gente quer pra gente, a gente quer pros nossos filhos também. Sim. É como como eu controlo a minha casa, né? Eu sei o que é certo e o que é errado. Os meus filhos, eles ainda não têm a noção do certo e do errado. Então a gente explica direitinho, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é. E eu não tô falando só da religião, tô falando de ética, de caráter, de construção do indivíduo, né? Então a gente vai aí montando um caminho para que eles sigam os nossos passos, né? Se desviar, a gente faz a nossa parte. E obviamente os meus pais me ensinaram qual é o caminho que eu devo seguir e hoje eu sou muito grata a eles por tudo isso. E agora a pergunta que não quer calar, que você já falou, mas
quero que você seja incisiva, né, nessa questão. Seus pais te obrigaram? Foi obrigado, assim, por alguém? Ou, de fato, tipo, foi uma... Eles, desde pequeno, falavam, você vai ter que colocar? Ou foi algo seu? É algo meu. 100% meu. Inclusive, meus pais nem imaginaram que eu ia querer fazer essa escolha tão cedo. Foi uma surpresa até para eles. E quando eu coloquei, eles ainda tentaram não me deixar colocar, né? Eles falaram, não, agora não, é muito nova. E eu fui assertiva nisso e eu falei, não, eu quero. E você nunca tirou desde então? E nunca mais tirei desde então. E você teve medo? Acho que você era muito pequena, talvez, você não teria essa noção, mas teve medo de preconceito? Você já sofreu preconceito naquela época? Você lembra de algo assim? Eu lembro que quando eu coloquei, eu ia mudar de escola. Então eu estudava em um colégio islâmico, em São Paulo. Sim, a gente estudou na mesma escola. Na mesma mas escola. Mas a Karima é mais nova que eu. Mas aí eu ia me mudar de escola. E esse colégio não era islâmico, né? Tinha bastante gente de outras religiões. E foi aí que eu quis usar mesmo, né? Porque eu falei, ninguém conhece meu cabelo. Sim. Vou chegar lá e vão me reconhecer como uma menina muçulmana. Só que aí quando eu cheguei, eu vi que as pessoas começavam a encarar de certa forma. E aí que eu tive a noção. Eu falei assim, o mundo, ele é diferente, né? Ele não são todas as pessoas que pensam igual a mim. E aí lá eu tive um pouquinho de medo. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Mas não passou pela minha cabeça assim, vou tirar pra agradar ninguém. Tive medo do que as pessoas poderiam pensar de mim ou poderiam fazer, mas isso nunca me impediu de querer continuar a usar o véu. E, cara, eu sei que você teve situações, porque você é pedagoga, né? E situações de preconceito, de não conseguir trabalho. E alguma situação, assim, de preconceito de fato que aconteceu na sua vida que te marcou muito, não só de trabalho, independente do que foi. Eu um dia estava com as minhas amigas na faculdade e eu lembro muito disso. Porque, sabe quando você começa a faculdade, você quer, nossa, é minha faculdade, você quer ser legal com todo mundo, você quer fazer novas amizades. E aí eu tava com as minhas amigas, a gente foi comer, eu estudei no Mackenzie, em São Paulo. Minhas amigas queriam comer, a gente saiu pra comer num restaurante ali da esquina, e aí passou um motoqueiro muito assim, raspando na gente. E ele gritou, sai de perto dessa mulher, ela vai soltar uma bomba. E pô, mas só que ele falou muito alto, tipo, todo mundo parou pra olhar pra mim. Eu fiquei muito constrangida, muito constrangida. Aí eu fiquei pensando assim, falei, gente, agora, e se elas realmente acharem, né, disso? E elas te acolheram? Claro, não, sempre. Foram super educadas, eu fingi que eu não liguei, né? Eu falei, gente, acontece sempre. Mas elas ficaram constrangidas por mim. E nunca ninguém, assim, me desrespeitou, das minhas amigas, nem nada disso. Mas esse cara aí me marcou porque eu tava me sentindo muito bem e ele me fez me sentir muito mal, sabe? E ainda mais no começo, eu acho, assim, também quando a gente entra na faculdade, a gente acaba, apesar de você ter estudado numa escola não muçulmana, mas tinha uma comunidade muçulmana. Sim. E o baque pra mim, eu acho que foi como pra você, quando a gente chegou na faculdade, a gente era a minoria da minoria, né? Lá não tinha ninguém na minha né? faculdade. Eu lembro que tinha... E aí que dá o choque de realidade, né? Exatamente. Aí eu falei, não, só sou eu aqui. Vai lá eu explicar tudo de novo, né? Porque quando você entra em um lugar diferente, as mesmas dúvidas, as mesmas perguntas, você veio da onde, por que você não fala a sua língua e fala português? Por que você não fala brasileiro? Por que você não fala brasileiro? Já me perguntaram, você fala brasileiro? Eu falo. Mas já aconteceu também um caso da sua profissão, de você não conseguir trabalho, de pedirem pra você tirar, né, o hijab. Já pediram, eu fiz era um processo seletivo de uma escola americana, né, canadense. E aí quando eu cheguei lá, eu queria o trabalho e eu fiquei lá pras últimas, assim, de escolhas, assim. Eu falei, nossa, vai ser meu, vai ser meu. Aí ficou eu e mais outra menina. Aí ela me chamou e falou assim, Karima, você é a nossa preferência, seu inglês é muito legal, a gente queria trabalhar com você, mas tem um porém. Aqui nas aulas você teria que tirar o véu. Ficou assim, não dá pra tirar, não é algo que sai, eu coloco e tal. Ela falou assim, não, mas é que você pode assustar as crianças. Aconteceu isso com uma das nossas convidadas também, com a Sorra também é a mesma coisa. De assustar as crianças. E de confundir as crianças também. E que ela, pedagoga, educadora, as crianças nascem preconceituosas, cara? Não, né, gente? Não, óbvio que não. As crianças nascem curiosas, né? Sim. Que é muito importante ter na relação pessoal da criança diversidade, várias pessoas, né? De diferentes lugares, países, etnias, enfim.
E, cara, você é uma mulher super viajada também, já foi para vários lugares, países árabes e países não árabes, muçulmanos, não muçulmanos. O que você acha da famosa frase? É muito fácil ser muçulmana no Brasil, quero ver lá. Gente, essa frase me irrita. Embora eu entenda, mas ela me irrita muito, porque eu sou do Brasil, para começar. Então as pessoas precisam aprender a diferenciar cultura, país, religião, urgente, é tipo uma necessidade. E quando me mandam ir pra lá, eu tenho vontade de perguntar, lá onde? O que você sabe de lá? E que lá, né? Onde que lá? Qual? Exatamente. E o fato de falar, esse fato me irrita, e o outro fator, é fácil ser mulher. Gente, não é fácil ser mulher em nenhum lugar do mundo, sabe? É difícil ser mulher no Brasil, é difícil ser mulher em outros lugares do mundo e não necessariamente lá, onde as pessoas estão mandando eu ir, né? Existem muitos países árabes e os países árabes, eles são diferentes entre si, né? O Catar é diferente de Dubai, que é diferente do Líbano, que é diferente de vários países árabes que está ali, né, perto da península. Então, quando a gente fala lá onde? E fora que eles invalidam também a nossa vivência ou a nossa religião, o que a religião de fato fala, né? Com certeza, porque, por exemplo, vai pra lá onde? O Líbano. As pessoas que vão pro Líbano amam o Líbano, as pessoas que vão pro Catar amam o Catar. Então, são países diferentes, obviamente, com regras diferentes, assim como toda a sociedade. Mas aqui no Brasil não é mais fácil ser mulher, muito menos mulher muçulmana. De todos os países que você foi, como que você enxerga essas mulheres muçulmanas que usam hijab desses países? Eu enxergo como... Eu fico assim, às vezes eu falo, nossa, que inveja, porque elas podem ser elas sem ter que ficar explicando por que elas usam véu o tempo todo. Não que isso me incomode, porque aqui no Brasil eu gosto de fazer isso, mas as pessoas às vezes invalidam a minha nacionalidade por conta da minha religião. Então, quando eu vejo uma mulher lá em Dubai sendo muçulmana, eu falo, gente, aqui é muito mais fácil para elas do que para mim. E lá no Brasil é muito mais fácil para elas do que para mim. Então, sempre todo mundo tem dificuldade. E a última pergunta, uma frase, que eu queria que você falasse alguma coisa para fechar. Para as pessoas que acham que o hijab é opressor, o que você diria para essas pessoas? Que o hijab, ele é a minha identidade. Ele é a forma que eu escolhi para viver. Ele é o que me liberta. O hijab, quando eu coloco ele, eu posso ser quem eu quiser, aonde eu quiser e me vestindo como quiser. Isso pra mim é o principal, assim, é a minha liberdade, não algo que me oprime. Muito obrigada, Ká. Obrigada a você. Muito feliz pela sua presença. E já siga a Karima nas redes sociais, né? @KarimaOa. Instagram, TikTok, YouTube tudo também, Karima tudo Karimaoa. E vocês continuem acompanhando as entrevistas, curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no meu canal. Um beijo, obrigada, tchau. Tchau.